gente vai trabalhar um pouco aí, uma revisãozinha aí referente à física térmica, calor, temperatura e alguns cálculos aí envolvendo a termometria, que é basicamente as quantidades de calor, né? As medidas de calor que a gente vai estar conseguindo obter aí no aquecimento ou no resfriamento de objetos, tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa aí, a gente vai ter as definições aí iniciais, né, do que é calor e temperatura. Inicialmente, o que é temperatura? Temperatura, basicamente, está relacionada ao número de agitação ou grau de agitação térmica das partículas que compõem um corpo. Geralmente, um objeto ou qualquer uma substância, ele é formado por moléculas. Todo o corpo, toda substância é formado por moléculas. E essas moléculas, elas não estão estáticas, elas não estão paradas, elas vibram, tá? Elas têm uma energia interna, uma vibração interna. Então, todas elas têm uma agitaçãozinha. Por mais fria que ela esteja, ela tem uma agitaçãozinha, tá? Essa agitação, na teoria, só seria zero, ou seja, não teria agitação nenhuma quando elas atingissem o chamado zero absoluto, que é uma temperatura aí correspondente a menos 273 graus Celsius, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente quando estiver falando de escalas termométricas. Mas a ideia é essa. Toda substância é formada por moléculas e essas moléculas elas têm uma agitaçãozinha, elas têm uma vibração. Quanto mais calor essa substância recebe, maior é a agitação dessas moléculas, mais elas se agitam, tá? E aí o que acontece? O nível de agitação dessas moléculas é que determina o grau, a temperatura da substância, ou seja, o quanto aquela substância está quente ou fria. Ela é determinada basicamente por isso, grau de agitação das moléculas, tá? Quando dois ou mais corpos ou substâncias estão na mesma temperatura, a gente diz que eles estão em equilíbrio térmico, tá? Então, se eu tiver dois corpos e esses dois corpos se apresentarem na mesma temperatura, a gente diz que eles estão em equilíbrio térmico, porque eles estão em um mesmo grau de agitação molecular, tá? A partir do momento em que eles não estão mais na mesma temperatura, vamos supor que eu tenho uma substância a 30 graus Celsius e tenho outra a 20 graus Celsius. A partir desse momento, onde você tem um mais quente que o outro, vai existir uma energia de um para o outro que é chamada de calor. Ou seja, o mais quente ele vai transferir energia térmica para o outro corpo. Essa transferência de energia que a gente chama de calor. Então, o calor, na verdade, é uma energia que está sendo transferida do mais quente para o mais frio. Só vai existir calor se houver essa diferença de temperatura. Corpos que se encontram em equilíbrio térmico não tem transferência de energia térmica entre eles. Então, não haverá calor naquele sistema onde tem dois corpos isolados de um ambiente qualquer aí, né, isolados termicamente, e eles estão na mesma temperatura. Isso aí não há existência da energia transferida de um para o outro. Só há transferência de energia térmica se houver diferença de temperatura. E essa energia térmica ela é transferida do mais quente para o mais frio até que os dois atinjam o equilíbrio térmico, tá? Até que os dois atinjam o equilíbrio térmico, a mesma temperatura. A partir do momento em que eles atingiram a mesma temperatura, acabou a transferência de energia entre eles. Eles voltam a estar em equilíbrio térmico, tá? Todos os corpos têm a tendência de chegar ao equilíbrio térmico. Qualquer corpo que se encontra mais quente que o outro, ele vai liberar calor, de modo que ambos vão atingir a mesma temperatura depois de um certo tempo. Então, o equilíbrio térmico é uma tendência natural de todos os corpos, tá? Falando ainda em temperatura, né, a gente consegue medir essa agitação térmica das moléculas em três escalas aí mais conhecidas, né, através de três escalas que são mundialmente conhecidas aí. A primeira, que é a escala aí mais usada aí no Brasil, né, é a graus Celsius, todo mundo conhece, tá? Graus Celsius. Depois a gente tem a Fahrenheit. A Fahrenheit ela é uma escala de origem inglesa, ela é mais utilizada hoje em dia nos Estados Unidos, então ela é muito conhecida lá nos Estados Unidos,
tá? E a Kelvin. A Kelvin é chamada de escala absoluta, tá? Escala absoluta ou escala Kelvin. Ela é a escala utilizada no Sistema Internacional de Unidades, tá? Essa escala Kelvin. E ela surgiu a partir da teoria de que a agitação molecular de um corpo só seria atingida, a paralisação da agitação molecular de um corpo, ou seja, as moléculas de um corpo só estariam totalmente estáticas, paradas, quando, quando esse corpo atingisse uma temperatura de menos 273 graus Celsius, tá? Então, nessa temperatura, haveria uma paralisação total das moléculas de um corpo. Então, essa escala Kelvin ela foi construída em cima desse 273 graus Kelvin. Tá? O zero Kelvin é basicamente representado por esse valor, 273 menos 273 graus Celsius. Então, foi uma escala construída usando esse ponto de referência. 0 Kelvin seria o ponto de estática das moléculas de um corpo, ou seja, menos 273 graus Kelvin. Tá? É a unidade de medida utilizada aí no Sistema Internacional de Unidade. Então, sempre que a gente trabalha aí muito com as leis da termodinâmica, estudo de gases e tudo mais, aquecimentos, a gente vai estar trabalhando muito com essa escala Kelvin. Tá? E essas escalas aí, elas têm os pontos de referência, né? Todo termômetro, toda escala termométrica, ela é feita usando pontos de referência, porque elas são proporcionais, essas medidas aí, tá? Por exemplo, na escala Celsius, 0 Celsius, que é o congelamento da água, é representado por 32 Fahrenheit. Então, a água se congela a 0 Celsius ou 32 Fahrenheit, tá? E na escala Kelvin, como a gente tinha visto aí, né? Se o zero absoluto era o menos 273 graus Kelvin, na escala Kelvin, a gente tem o 0 Celsius representado por 273 kelvins. Então, são os 3 pontos aí de referência no congelamento da água, que é 0 Celsius, 32 Fahrenheit ou 273 kelvins, e a evaporação ou a ebulição aí da água, ela ocorre a 100 graus Celsius, que nessas outras escalas é representado por 212 Fahrenheit, tá? 212 Fahrenheit, ou, no caso aqui da escala Kelvin, 373 kelvins, tá? São 2 pontos que eles tomaram como referência para poder construir essas escalas. O ponto de congelamento da água e o ponto de evaporação da água, tá? Todas nessas medidas aí, essas correspondências. E a partir dessas correspondências você consegue montar aí fórmulas que transformam essas unidades de medidas. Você consegue transformar graus Celsius em Fahrenheit ou graus Celsius em Kelvin simplesmente através de uma proporçãozinha simples aí, tá? Usando esses pontos de referência, tá? Mas foi assim que foi construída essas escalas, tá bom? Calor, como eu disse, a quantidade de calor ela é medida quando há uma diferença de temperatura. Para haver calor tem que ter uma diferença de temperatura, tá? E o calor basicamente é a energia transferida, a energia em trânsito. O calor ele não está contido no objeto. Ah, o objeto A está mais quente que o objeto B. Então o calor está no A? Não. O calor está sendo transferido do A para o B. É essa energia que está sendo transferida de um para o outro. Não é uma energia que está contida no objeto, é uma energia que está sendo levada para outro objeto. Tá? Geralmente esse calor, essa quantidade de calor é representada pela letra Q, tá? E ela é medida em calorias no geral, tá? É representada pela letra Q, quantidade de calor, e ela é medida em calorias. Essa caloria ela tem o seu equivalente mecânico, que a gente chama de joules. Toda a energia, no geral, no Sistema Internacional de Unidades, ela é medida em joules. E você consegue representar essa quantidade de calor em calorias para joules. Basta usar a equivalência. Uma caloria é o equivalente a 4,18 joules. A partir disso aqui você consegue
transformar qualquer quantidade de calorias em joules, tá ok? Qualquer coisinha, dá uma lida no texto aí, que no texto tem uma explicaçãozinha bem mais detalhada do que o que eu estou falando aqui, tá? Mas, no geral, é isso. Geralmente, quanto maior a quantidade de calor, né, maior será a variação de temperatura que um objeto sofrerá, tá? Essa quantidade de calor aí, no geral, ela é proporcional à variação de temperatura, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho, tá? Se você expõe um objeto qualquer aí, um objeto, a quantidade de calores diferentes, você vai obter variações de temperatura diferentes, tá? São proporcionais. Processo de transmissão do calor. Como eu disse, né, a sensação de quente ou frio, basicamente, depende muito aí da agitação molecular. A temperatura do objeto é dada pela agitação molecular. Quanto mais calor aquele objeto recebe, maior é a sua agitação molecular, mais quente ele vai ficar, tá? E esse calor ele pode ser transferido aí de um objeto para outro, ou de um lugar para outro, de um ambiente para outro, de três maneiras diferentes, tá? No geral, essas três maneiras elas não são independentes. No geral, o calor é transferido com essas três maneiras ao mesmo tempo, simultaneamente. Porém, em alguns casos, uma delas se sobressai à outra, tá? Por exemplo, esse caso aqui, onde você pega uma barra de ferro e aquece uma ponta da barra de ferro, o que acontece? Essa ponta ela começa a ficar muito mais quente do que a outra ponta, tá? Ela começa a esquentar. Quando ela começa a esquentar, esse calor ele começa a se propagar através da barra de ferro até chegar na outra ponta. Essa propagação dentro da barra de ferro, ou seja, essa agitação molecular que é transferida para as outras moléculas até chegar no final da barra de ferro, que é um sólido, tá? A barra de ferro é um sólido, é chamada de condução. A condução é a transferência de calor em meios sólidos, onde a agitação molecular de um ponto do sólido é transferida para as outras moléculas dentro do sólido até que atinja outras regiões daquele sólido, tá? Essa transferência de calor aí é chamada de condução, tá bom? Isso não impede que a principal transferência do calor aqui vai ser através dessa condução, mas isso não significa que essa barra aqui não esteja sendo aquecida por outros meios, não, tá? Tem outros meios de transferência de calor que está ajudando a aquecer essa barra. Por exemplo, o calor aqui da vela, que está vindo da vela, ele está diretamente aqui nessa ponta da barra de ferro, mas ele também está radiando aqui, ó, para todas as direções. Ou seja, partes aqui, ó, distantes dessa barra de ferro, também está recebendo calor por radiação da chama, mas é uma quantidade muito menor, quase desprezível. Por isso que a gente fala que a principal principal meio de condução do calor nesse caso aqui é a condução, é através da própria barra, tá? Outro ponto que a gente tem que analisar é transmissão de calor por convecção. O que é convecção? É a transferência de calor nos meios sólidos ou líquidos, meios líquidos ou gasosos, desculpa. Meios líquidos e gasosos. E essa transferência por convecção ela ocorre sempre de forma vertical, tá? De baixo para cima ou de cima para baixo. Tá bom? Essa transferência de calor aqui ela ocorre dessa maneira, na vertical. É quando você tem um aquecimento aqui, ó, de uma região baixa, e esse aquecimento torna a substância aqui mais leve, menos densa, e essa substância sobe para o topo, para a superfície de cima. Então, essa subida da substância quente para cima e a descida do frio para baixo, para ocupar o espaço que estava sendo ocupado pelo quente, é chamada de convecção. Um exemplo prático aí, uma panela de água se aquecendo. A água aqui embaixo da panela se aquece mais rapidamente, essa água quente sobe para o topo da panela, enquanto que a água fria aqui do topo desce. Então, essa subida e descida de líquidos quentes e frios é chamada de convecção, é a transferência de calor por convecção. Inclusive, isso aí tem um nome chamado de corrente de convecção, já que você tem uma corrente de água aí subindo e descendo, corrente de convecção. A mesma coisa acontece com o ar. Quando o Sol aquece o solo, a Terra, o ar aqui próximo do solo se esquenta.
e esse aquecimento o torna menos denso. E aí o que acontece? Ele sobe. Tá? Quando ele sobe, ele passa a ser ocupado, o espaço que ele estava ocupando passa a ser ocupado pelo ar mais frio que estava aqui em cima. E aí você tem as correntes de convecções no ar também. O ar quente sobe e o ar frio desce. Isso também é um exemplo de transferência de calor por convecção também, tá? E a terceira forma de transferência de calor, radiação. Essa forma de radiação ela ocorre em todos os meios aí, né? No meios gasosos ou até mesmo no vácuo, no espaço, por exemplo, tá? Onde não tem ar. Essa transferência de calor por radiação ela ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. Então, o calor ele navega através dos ambientes gasosos e vácuo, por exemplo, através das ondas eletromagnéticas, tá? E aí ele consegue atingir aí longas distâncias e aquecer mesmo que o objeto não esteja próximo a ele. Por exemplo, imagine uma fogueira. Você tem uma fogueira acesa, você próximo da fogueira consegue sentir o calor emanado da fogueira. Esse calor que está sendo emanado da fogueira aí, ele chega até você por radiação, já que você não está encostada na fogueira e também não está acima da fogueira, né, para que o ar quente receba o ar quente, esse calor aí é por radiação. Não, como eu disse, não é só por radiação, já que essas transferências de calor elas não são tão independentes assim. A principal forma de propagação de calor nesse caso é a radiação. Mas como eu disse, o ar quente aqui próximo da fogueira, ele acaba tendo que subir. E geralmente o ar pode não subir de forma bem vertical, exatamente. Ele pode fazer uma curva aí, dependendo do vento, já que o vento pode tocar esse ar para meio que na horizontal. Então, de alguma forma, você também poderá estar recebendo esse ar quente proveniente da fogueira aí, né, que seria uma transmissão por convecção. Mas no geral, a principal forma aqui nesse caso, você não está encostado no material, está recebendo calor daquela fonte de calor, essa fonte de calor está emanando o calor aí por radiação, tá? São os três exemplos aí de propagação do calor. Inclusive o calor do Sol, ele chega até a Terra por radiação, que é a única forma que se propaga no vácuo, tá? É a única forma do calor se propagar no vácuo, por radiação, tá bom? Calorimetria, que a gente vai trabalhar com as quantidades de calor, tá? A gente viu aí, né? A gente já trabalhou isso em alguns momentos em sala de aula, tá? Então aqui é só para relembrar mesmo. Dentro da calorimetria a gente consegue determinar aí algumas quantidades, a gente consegue trabalhar com as medidas de calor, tá? E para entender um pouco de calorimetria, inicialmente é bom a gente entender o seguinte, que todo material ele tem característica própria do material, ele se comporta diferentemente um do outro ao ser exposto numa fonte de calor, tá? Tem material que se aquece mais rápido, tem material que se aquece mais devagar, mais lentamente, tá? Tem materiais que demora, que não são tão suscetíveis assim ao calor e outros que já são bem sensíveis ao calor, tá? Então, assim, tudo depende do tipo de material também, tá? Existem dois tipos de calor que a gente estuda aqui, calor sensível e calor latente. Calor sensível, que é aquele que provoca uma variação de temperatura, e o calor latente, que é aquele calor que provoca uma mudança de estado físico. São os dois tipos de calor que a gente tem. Um provoca mudança de temperatura e o outro provoca mudança de estado físico, tá? A gente vai estudar os dois aqui, tá bom? Mas antes de começar a estudar esses dois tipos de calor, vamos analisar algumas coisas relacionadas aos materiais, tá? Como eu disse, todo material tem uma característica própria ao ser exposto a uma fonte de calor, ao receber ou liberar calor, tá? Geralmente essa característica está relacionada à capacidade térmica do corpo do material, não é a capacidade térmica, não está relacionada à substância em si, mas ao objeto que você está aquecendo, tá? Não é a característica do tipo de material, mas sim do objeto, do corpo sólido ou líquido que você esteja aquecendo ou resfriando, tá? Então a capacidade térmica, que é uma característica do corpo,
tá? E ela é denominada capacidade térmica, a razão entre as quantidades de calor trocadas e a respectiva variação de temperatura. Se você pega um objeto qualquer aí, e expõe ele a uma fonte de calor, vamos supor que ele vai receber 100 calorias dessa fonte de calor, tá? Esse objeto ele tem a tendência de ser aquecido, recebendo calor, né? E, teoricamente, ele vai alterar a sua temperatura ou o seu estado físico. Tá? Vamos supor que seja um gelo, recebe calor, um gelo a 0 grau, recebe calor e ele vai derreter. Ou vamos supor que seja um gelo a menos 10 graus, recebe um pouquinho de calor e ele nem derrete, mas aumenta a temperatura. Essas duas coisas podem acontecer. Tá? Vamos analisar primeiro um aumento de temperatura. Vamos analisar a temperatura. Imagina que você tem um objeto aí, sólido, e expõe esse objeto a uma fonte de calor e ele recebe 100 calorias. Tá? Vamos supor que com essas 100 calorias ele altere a sua temperatura em 2 graus. Ele provoca 2 graus, uma diferença de temperatura de 2 graus. Tá? Variação de temperatura de 2 graus. Se você pegar esse mesmo objeto e expor ele a uma fonte de 200 calorias, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai ser aquecido. E além de ser aquecido, a variação de temperatura dele agora vai passar a ser de 4 graus Celsius. Ou seja, a variação de temperatura de um objeto é proporcional à quantidade de calor que ele recebe. Então, um objeto, quando exposto a uma fonte de calor, ele vai sofrer uma variação de temperatura e essa variação de temperatura é proporcional à quantidade de calor que ele recebe. Quanto mais calor ele receber, maior vai ser a variação de temperatura. Tá? Essas duas quantidades elas são diretamente proporcionais. Isso quer dizer que esse objeto com a quantidade de calor 1 vai determinar uma diferença de temperatura 1. Se ele receber uma quantidade de calor 2, vai determinar uma diferença de temperatura 2. Se ele receber uma quantidade de calor 3, vai determinar uma diferença de temperatura 3 e assim por diante. Tá? Assim por diante. Isso significa que a diferença de temperatura é proporcional à quantidade de calor que ele recebe. E se isso é proporcional, isso aqui, essas razões, quantidade de calor sobre variação de temperatura, é igual a uma constante, que a gente chama de capacidade térmica. Então, basicamente, a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura que um objeto recebe. Isso é o que a gente chama de capacidade térmica, tá? Então, basicamente é isso. Capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura, tá? E geralmente ela é medida por essa unidade de medida, calorias por grau Celsius, já que a quantidade de calor é calorias, variação de temperatura é graus Celsius, nesse caso, né? Pode ser outra, às vezes a temperatura está em Kelvin, aí calorias por Kelvin, mas no geral a gente vai trabalhar muito com graus Celsius aqui, tá? Calor específico. Agora sim, o calor específico é uma característica da substância, do material utilizado, tá? A gente tem aquela mesma situação do bloco lá. Um objeto que recebeu 100 calorias e variou 2 graus na temperatura, certo? A mesma suposição, tá? Isso aqui, ele tem uma capacidade térmica. Essa capacidade térmica aqui, ela é dada por 100 dividido por 2, já que é a razão entre essas duas grandezas, que no caso é 50 calorias por grau Celsius. Isso seria a capacidade térmica desse material. 50 calorias por grau Celsius. Capacidade térmica dele, tá? Porém, esse material aqui, ele tem um tamanho, tá? Um tamanho. E o tamanho dele influencia. Se ele fosse maior, a capacidade térmica dele já não era essa mais. Se ele fosse maior, ele ia se aquecer mais lentamente, ele ia demorar mais para se aquecer, ele precisaria de mais calor para ser aquecido, tá? Então, como a capacidade térmica está condicionada ao objeto em si, tá?
objetos, esse mesmo objeto aqui, se ele tivesse um tamanho diferente, ele já não teria essa mesma capacidade térmica, já seria diferente, tá? O calor específico ele vai estar relacionado ao material de que esse objeto é formado, tá? Capacidade ao objeto, calor específico ao material do objeto. E o que o calor específico indica? O calor específico ele vai indicar o quanto de calor aquele material precisa para ser aquecido em cada unidade de massa. Cada unidade de massa dele vai ser aquecida com quanto de calor, tá? Isso significa calor específico, uma quantidade de calor, tá? É uma quantidade de calor, deixa eu anotar aqui. Aqui, ó. É uma quantidade de calor que determina o aquecimento de uma unidade de massa daquele material, daquele objeto, tá? Daquele objeto. A capacidade térmica não. A capacidade térmica ela indica, né, o quanto de calor é necessário para mudar a temperatura daquele objeto. Nesse caso aqui, 50 calorias por grau Celsius, certo? Mas se eu dissesse que esse objeto tem 10 gramas, qual seria o calor específico do material desse objeto? Aí, o calor específico seria a razão, tá, entre a capacidade térmica desse material pela massa desse material. Já que ele precisa de 50 calorias para mudar 1 grau Celsius na sua temperatura, 50 calorias por grau Celsius de alteração, tá? O calor específico dele, basicamente, seria 50 calorias por grau Celsius, dividido pela massa 10, ou seja, 5 calorias por grama grau Celsius. O que significa isso? 5 calorias por grama grau Celsius. Que o material desse objeto tem a característica de que são necessárias 5 calorias para o aquecimento de 1 grau Celsius, o aquecimento de até 1 grau Celsius, em cada grama desse material. Então, cada grama se aquece 1 grau Celsius usando 5 calorias. Por isso que a capacidade dele foi de 50 calorias por grama grau Celsius, porque ele tinha 10 gramas. Se ele tivesse 20 gramas, a capacidade térmica dele já não era 50 mais, a capacidade térmica dele já era 25, tá? Por que a capacidade térmica dele, a capacidade térmica dele, a capacidade térmica, não, o calor específico dele, desculpa, o calor específico dele já não era 5 mais, já mudaria, tá? Porque o calor específico é basicamente a capacidade térmica do objeto dividido pela sua massa. Tá? Como a gente divide pela massa, a gente tem um valor unitário para o aquecimento daquele objeto. Tá? Uma quantidade de calor para o aquecimento de uma unidade de massa. Basicamente é isso. Tá? Calor específico vai ser a capacidade térmica dividida pela massa. Como a capacidade térmica é Q dividido por ΔT, né? Q, então a gente pode trocar essa capacidade térmica por Q ΔT. E aí você tem aí calor específico, também pode ser calculado dessa maneira aí, ó. Ou através da capacidade térmica, ou através da quantidade de calor que você tem e a massa do objeto, tá? Sempre vai ter que ter a massa, tá bom? E a última equação fundamental da calorimetria, que é basicamente a equação que determina a quantidade de calor para mudanças de temperatura. Ela, na verdade, ela é uma consequência do calor específico. Ela é uma consequência dessa fórmula aqui, ó. Se você pegar e multiplicar cruzado aqui, você vai ter Q igual Cm ΔT, tá? Calor específico vezes massa vezes ΔT. Isso aí é a equação fundamental da calorimetria, ela é usada aí sempre que você quiser uma quantidade de calor que provoca mudança de temperatura, tá, gente? Essa equação fundamental da calorimetria aqui, sempre que você tiver mudança de temperatura, aí você usa ela.
Ah, mas eu não tenho mudança de temperatura. A quantidade de calor usada foi só para mudar o estado físico. A temperatura não mudou, continua na mesma temperatura, mas o gelo virou água, por exemplo. Aí, durante o processo de mudança de estado físico, a gente usa uma outra formulazinha que é a chamada de calor latente. A quantidade de calor latente é simplesmente a massa do objeto vezes o latente. Esse latente é o chamado, é a característica do objeto que ele tem para absorver calor, ou seja, seria basicamente a razão entre a quantidade de calor e a massa do objeto. É a quantidade de calor que aquele objeto precisa para sofrer a mudança de estado físico. A gente tem latente de fusão, latente de ebulição, latente de solidificação. Cada objeto, cada material e cada objeto, na verdade, e cada mudança de estado físico vai ter um latente diferente, mas seria isso, tá? Essa formulazinha aqui é simplesmente para mudança de estado físico, ó, de mudança de temperatura, tá? Por isso que ela usa o ΔT. E quando a gente tem trocas de calores aí entre dois ou mais objetos, a tendência é que o calor do mais quente seja o calor, a energia térmica do mais quente seja enviada para o mais frio, né? Isso aí que a gente chama de calor. Essa energia é enviada de um para o outro. E geralmente aqui está cedendo calor, tá? E aqui está recebendo calor. Num ambiente termicamente isolado, a soma desse calor cedido mais o calor recebido é sempre zero, tá? Porque eles vão chegar ao equilíbrio térmico. Quando eles chegam ao equilíbrio térmico, a soma do calor cedido com o calor recebido vai dar sempre zero, já que está cedendo calor, ele está perdendo uma quantidade de calor, tá? Aqui ele está recebendo calor, então positivo. Quando eu somar essa quantidade negativa com essa quantidade positiva, o resultado será sempre zero. Isso quando houver equilíbrio térmico, tá? Enquanto não houver equilíbrio térmico, isso aqui não vai acontecer. Mas no equilíbrio térmico, a soma de calor cedido e o calor recebido é sempre zero, tá? Isso sempre vai acontecer. Inclusive, o sistema pode ter até mais objetos aí, né? Mais objetos cedendo calor, mais objetos recebendo calor. Não precisa ser exatamente um objeto está recebendo e outro está cedendo, não. Às vezes tem vários. Mas a soma de todos eles vai ser sempre igual a zero na troca de calor, tá? No geral. E mudança de estado, mudança de fase, como eu disse, né? Você tem aí os três estados físicos aí e há uma mudança de fase, mudança de estado de um para o outro, né? Durante a mudança de fase, mudança de estado físico, a gente tem o calor todo usado para fazer essa mudança. Não haverá mudança de temperatura. Como você pode ver no gráfico aí, ó. Vamos supor que você tem um gelo a menos 20 graus. Ele recebe calor, o que acontece? Ele chega a 0 grau. Tá? Recebeu o calor, recebeu 100 calorias e chegou a 0 grau. E aí depois, quando ele chega aqui, ó, a 0 grau, o que acontece com o gelo? Ele começa a derreter. Então, todo o calor recebido aí, ó, não foi usado para mudar a temperatura. A temperatura não se alterou. Todo o calor recebido foi usado para determinar a mudança de estado físico. Então, aqui, ó, ele está mudando de estado físico, ele está derretendo. Tá? Toda a quantidade de calor usada aí foi para derreter o gelo. Depois, quando chegou aqui no 900 calorias, ele já tinha derretido totalmente. Aí o que aconteceu? Ele mudou de temperatura. Foi até 100 graus Celsius. Tá? Aqui nessa fase. Mudou de temperatura. Tá? Calor sensível ou equação fundamental da calorimetria. Tá bom? Mas lá no 100 graus Celsius, o que aconteceu? Ele começou a evaporar. E aí, durante a evaporação, ó, todo o calor usado do 1900 até 7300 foi usado simplesmente para evaporar o material. A temperatura não se alterou, continuou sendo 100 graus Celsius. Tá? Então, observa que durante um processo de aquecimento, você pode ter variação de temperatura, mas também ter mudança de estado físico. Durante as mudanças de estado físico, tá? A temperatura não se altera. A temperatura se manteve 100, a temperatura se manteve 0,
tá? Durante a mudança de estado físico. Todo o calor utilizado é usado simplesmente para mudar o estado físico. Por isso que a gente usa aquela relaçãozinha, que não aparece variação de temperatura, apenas massa e latente de mudança, ou seja, latente de fusão, latente de ebulição, sei lá, latente que tiver ocorrendo aí na mudança de estado físico, tá? Massa vezes a característica do objeto para mudar de estado físico, tá bom? Esse latente é basicamente a razão entre a quantidade de calor e a massa do objeto, tá? Esse latente, assim como a capacidade térmica, ele depende do objeto e não da substância, tá? Tanto é que uma mesma substância vai ter latentes diferentes, tá? Quando eles estiverem em quantidades diferentes, tá bom? Então, por hoje é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham relembrado alguns conceitos aí, tá? Eu vou deixar esse material aí disponível para vocês darem uma lida e tudo mais, tá? E alguns exercícios também. Mas qualquer dúvida é só entrar em contato aí, perguntar ou entrar, descrever aí na, na parte aí de informações, de conversas aí, tá? Do chat. Até mais e bons estudos.